Olá! Estamos de volta para o início de mais uma semana e hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes fundamentais diante de um problema. Você tem vivido problemas? Já viveu? Como reagiu? Como se posicionou? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse dia. Sabe, quando os problemas vêm, muitas vezes nós ficamos, como diriam lá no Piauí, atarantados, perplexos. Determinadas coisas acontecem a nós que nós não esperávamos. Há coisas que nos pegam de surpresa e surpresa bem desagradável. Como reagir diante da dificuldade? Quem eu sou, quem Deus é, quando eu entendo isso, vai fazer toda a diferença. A primeira atitude que eu quero me lembrar aqui com você nesta manhã é que eu preciso orar. Por que eu estou trazendo esse como o primeiro ponto, como a primeira atitude que devemos ter? Porque ao longo da minha vida, muitas vezes, quando o problema chegava, eu recorria ao comprimido tal, eu recorria a resolver da forma que eu achava que era melhor. Se fosse enfermidade, já pensava em ir ao médico, já pensava no analgésico, já pensava naquilo que poderia trazer alívio para aquela dor física. E só depois que o problema já estava talvez agravado, que o problema se arrastava, era que eu de fato ia à presença do Senhor. E esse deve ser o nosso primeiro passo diante de um problema. E nós temos alguns versículos aqui que vão nos lembrar por que nós devemos orar. É porque eu consigo fazer chantagem com Deus? Não, é porque Deus é maior sobre minha vida. Deus é a razão da nossa existência. Se não for Ele, nós somos consumidos. Por que que nós vamos primeiro recorrer a muitas outras possibilidades sem recorrer logo de primeira ao Deus que faz até o que não é possibilidade ser possível? Às vezes o problema surge por uma má escolha. E essa semana nós já falamos sobre isso. Que as más escolhas trazem transtornos e depois eu tenho que clamar por uma questão que se eu tivesse clamado antes, talvez eu nem estivesse passando por ela. Se eu estivesse colocando diante de Deus antes, talvez eu nem precisasse agora chorar as lágrimas do problema ali bem diante de mim, porque eu não recorri a quem eu deveria recorrer. Isa, você quer dizer que se eu orar eu não vou ter problema? Não, eu não estou dizendo isso. Você vai ter problema sim, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. É parte aqui do pacote desta terra. Por conta do pecado, gente. Agora, o que eu faço com ele, como eu me posiciono, a quem eu busco, quando o problema bate à minha porta, aí sim. Olha só. Tiago 5, de 17 a 18, nos lembra que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. É por oração que as respostas acontecem. Nem sempre elas acontecem da forma como eu quero, como eu espero. Mas se eu coloco aquele meu clamor dizendo, Senhor, eu sei que tu tens o melhor, mas eu estou aqui clamando, Senhor, me responde, me ouve. E o Senhor vai te ouvir.
As portas do céu só se fecham, minha amada, para um coração orgulhoso, para um coração autossuficiente, para um coração que não se quebranta, para um coração que não confessa pecados, para um coração que faz de conta que o pecado não existe e segue. Aí a Bíblia diz que as portas do céu se fecham mesmo. Para um coração que não perdoa, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. João 14, de 13 a 14 diz: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Bom dia, maninha. Bora enviar aqui uns aviõezinhos, né? Vamos mandar uns convitezinhos aqui. Estamos começando mais uma semana agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, porque Ele é fiel, porque as suas misericórdias nos alcançam todos os dias. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos em péssimas condições. João 14, de 13 a 14 diz: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando Jesus diz isso, Jesus lembra para que o Pai seja glorificado no Filho. O pedido que você está fazendo glorifica o Senhor? O pedido que você está fazendo não fere princípios da palavra? Porque eu já disse um dia, se você pede para fulano deixar a mulher dele para ficar com você, nem peça, porque o Senhor não vai lhe ouvir. Porque esse pedido não glorifica o Pai. Se você está pedindo para alguém perder o emprego, para você poder assumir o cargo dele, você está pedindo para alguém ser demitido, alguém perder o sustento, o Senhor não vai ouvir esse pedido. O seu pedido precisa estar alinhado com a vontade do Pai e glorificá-lo. Tiago 5,16, que é um dos versículos base do nosso perfil, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. A confissão e oração para trazer cura, para sarar. Um outro versículo sobre oração de Mateus 21, 21, 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos chegando à presença de Deus duvidando? Chegando à presença de Deus já dizendo: será? Eu acho que Deus não pode fazer isso. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Se passamos pela peneira do outro versículo, que é que não fere princípios da palavra, então não duvide, prossiga. Eu sei que essa questão da fé é um processo, é preciso ter exercício de fé, porque não é sempre que a gente está com a fé exercitada, principalmente se a gente estiver confiando na fé. A fé naquilo que eu acho e não no poder do nome de Jesus, que é poderoso para fazer tudo, desde que não fira a sua palavra. Primeira atitude fundamental diante de um problema é entrar diante do Senhor em oração. Sem oração, minha irmã,
as janelas não se abrem. Mateus 7,7 diz, peçam e será dado, busquem e encontrarei, batam e a porta será aberta. Mas peça também sabedoria, peça também discernimento, peça também que o Senhor lhe ajude nas adversidades, que você tenha fé. Não peça somente para o problema ser resolvido. Peça para que você tenha uma postura espiritual, mas peça ao Senhor uma postura espiritual de quem crê no sobrenatural. E o segundo ponto, na verdade eu falei 3, né? Das 4 atitudes que nós precisamos ter diante de um problema. O segundo deles é humilhar-se. 1 Pedro 5, 5, 6 diz o seguinte. Eu quero ler a partir do 5. Diz o seguinte, a parte B do versículo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Umas versões dizem, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Quando no final diz para que ele os exalte no tempo devido, não é aquela pessoa que já está indo atrás de exaltação. Não. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe se está querendo se mostrar através daquela ação. O Senhor sabe a motivação do coração. E meu irmão Isaac já me disse uma vez que era preciso ter em mente. Ele dizia, Izinha, você precisa ter bem resolvido em você, quando você vai falar, quando você vai clamar, quando você vai ministrar, dizer, precisa haver humildade dentro do seu coração, porque é isso que o Senhor conhece. Porque alguém que já vai na exaltação, alguém que já vai querendo reconhecimento, é só isso que essa pessoa vai ter. Então é preciso se humilhar. E aí, quando o final do versículo diz que o Senhor exaltará aquela pessoa no devido tempo, quando isso acontece, é porque no coração daquela pessoa existia um sentimento de humilhação. E a exaltação do Senhor aí, ou o reconhecimento do Senhor, foi uma consequência de um coração quebrantado, de um coração humilhado na presença dele. Então há muita diferença. A motivação do seu coração vai dizer muito. Então, a primeira atitude é orar. Você pode recorrer aos remédios, você pode recorrer a essa ou aquela situação. O Senhor pode usar pessoas, pode usar as circunstâncias, pode sim. Mas a sua primeira atitude deve ser ir ao Pai em oração. E só um instante que o meu computador acabou de dizer que está com a bateria fraca. Só um instante, deixa eu colocar aqui. Gente, desse jeito, tem que estar na fonte, ó, tem que estar na tomada, senão não dá certo. E a gente tem que ir para a fonte da vida, a fonte da resposta, a fonte da oração respondida é o Senhor. Então, o segundo ponto é humilhar-se. O primeiro, orar. É o primeiro ponto, é o primeiro passo, orar. O segundo é humilhar-se. O terceiro é confiar. E nós temos um exemplo vivo de confiança. Um exemplo forte de confiança que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. É a história de quando Davi estava diante do maior problema da vida dele. Ele passou por umas coisas difíceis, mas quando ele estava diante do gigante, o maior em tamanho principalmente, né? Diante do gigante, todos temiam, todos recuavam, e quando Davi se prontificou a lutar contra o gigante, todo mundo sorria.
né? Houve quem debochasse. O próprio gigante debochou de Davi. Só que Davi vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que Davi disse no versículo 45. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi estava confiante no nome do Senhor. Davi não confiava na sua funda, né? Na sua pedra. Ele sabia que era o Senhor que podia usar aquela pedra para ir lá, certeira, na testa, na fronte, num lugar estratégico em que pudesse parecer apenas uma pedrinha, mas no poderoso nome do Senhor conseguiu derrubar o gigante. Que atitude você precisa ter diante de um problema, e aí era um grande problema, é a atitude de confiança. Muitas vezes nós vimos Davi dizendo, quando ele estava lá no capítulo 13 do Salmo, ele dizia: até quando, Senhor, até quando? O problema, a luta, a angústia, a dificuldade era grande. Mas quando ele dizia até quando, logo ele trazia à mente quem era o Senhor. E ele dizia: mas eu confio em ti. Eu exulto no Deus da minha salvação. A nossa confiança precisa estar depositada no nome poderoso do Senhor, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. A terceira atitude que nós precisamos ter diante de um problema é confiar. E a quarta atitude que nós precisamos ter diante da dificuldade, diante de um problema sério, é esperar. E aí no Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E eu vou abrir aqui para eu ler exatamente o que o texto diz. Salmo 40, versículo 1. Só um instante, estamos chegando. Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aqui na minha versão diz: coloquei a minha esperança no Senhor. A esperança é o ato de esperar no Senhor, de não se desesperar. E na outra versão diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Você está esperando em quem? Você está esperando o quê? Você está confiando em quem? Você está entregando verdadeiramente para o Senhor? Você está se humilhando diante da poderosa mão que é dele? Guarde essas 4 atitudes fundamentais que você precisa ter diante de um problema. A primeira delas é orar. E eu falei, você pode tomar a medicação, você pode recorrer a essa ou aquela situação, mas primeiro peça a direção do Senhor. Vá a Ele. Por que muitas vezes tem sido a última estratégia sua, depois que você correu para aqui, depois que você correu para ali, depois que você fez isso, depois que você chamou fulano, pediu a ajuda de ciclano, aí você lembrou de orar? Sua primeira atitude deve ser orar. Entregar para o Senhor, que está junto com a segunda atitude, humilhar-se. Humilhai-vos diante da poderosa mão de quem pode realizar na sua vida. Um coração arrogante não agrada ao Senhor.
mas um espírito contrito, quebrantado, humilhado. E nos textos que nós vimos hoje sobre oração, nós vimos que um dos momentos de oração o Senhor disse, para que o Pai seja glorificado. O seu pedido de oração glorifica o Senhor? O seu pedido de oração não fere a palavra do Senhor? Pois se não, pense nos 5 versículos que eu mencionei hoje sobre oração e corra para Ele. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para colocar em xeque até as respostas que a medicina diz, porque Ele é Deus, Ele tem a última palavra. Ele pode fazer como Ele quer. Mas a nossa atitude é clamar, é correr para Ele, é depender dEle, é buscá-lo em oração. Depois de orar, humilhar-se, é preciso confiar. Se Davi estivesse olhando o tamanho do problema dele, que era aquele gigante, ele não ia enfrentá-lo. Não ia mesmo, ainda mais com a baladeira. Ainda mais com uma funda, uma pedrinha. É porque Davi estava confiando no nome do Senhor. Era no nome do Senhor dos exércitos, foi isso que ele disse. Lá em 1 Samuel, no versículo 45, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele que você prossegue. É no nome dele que você vence um problema, por maior que ele seja. É confiando. É entregando plenamente, sem reservas. Eu me lembro da Kátia, do Goia, contando esse testemunho lindo, e eu posso compartilhar, porque ela já compartilhou isso publicamente, mas ela disse que o Gustavo teve uma enfermidade tão séria, que eles saíram daqui, eles foram para outro lugar, e aí eu não lembro de detalhes, e eu me lembro que ela dizia que ela não saltava, ela não entregava, ela clamava, ela pedia, ela queria a cura, mas foi no dia que ela soltou e disse, Senhor, eu sei que tu tens poder, e se tu tens propósito, opera na vida do meu filho, mas eu te entrego, meu filho é teu, Senhor. E ela disse que estava no banheiro, clamando, chorando, aos pés do Senhor. Que foi quando no outro dia veio um resultado que era totalmente diferente daquilo que os exames anteriores diziam. E hoje Gustavo está aí para contar essa história. O último ponto dos 4 que eu mencionei hoje, das 4 atitudes, eu só quero chamar de 3, mas são 4. 4 atitudes fundamentais, é porque eu tinha botado o número 3. 4 atitudes fundamentais diante de um problema. A última delas é esperar. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tá difícil? O seu grito de socorro deve ser para ele, e é nele que você deve esperar. Não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade, o Senhor pode agir. Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus da sua vida, Ele é maior que o problema que você enfrenta. Ele é Deus, Ele opera e nós só precisamos confiar, crer, depender e entregar, esperando com paciência pela ação dele. Talvez você diga assim, e se o Senhor quiser fazer diferente? Ele é Deus. Mas eu só quero lhe dizer que lá no primeiro ponto da oração, eu lembrava que era crendo e não duvidando. Se você crer, se você não duvidar, eu vou até pegar aqui exatamente o versículo
que fala exatamente sobre isso. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Talvez o Senhor faça diferente daquilo que eu pedi. Mas o versículo aqui diz: se vocês não duvidarem, se vocês crerem verdadeiramente, vocês serão atendidos. Nós precisamos mandar a dúvida embora. Crer no poder da oração, no poder do nome de Jesus que age pela oração. E crendo, nós vamos receber. Você precisa orar, você precisa se humilhar, você precisa confiar e você precisa esperar pela resposta dele. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas. Tu és Deus fiel, o dono da história. Tu não mudaste, Senhor, Tu continuas o mesmo e assim sempre será. Pai, ensina-nos a confiar, a correr para Ti em oração, a não fazer da oração o último recurso na nossa vida, porque o Senhor quer ser o primeiro. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos diante da Tua soberania, a esperarmos confiadamente na Tua provisão. Visita as pessoas que neste dia me ouvem. Tu sabes, Senhor, como anda o coração. Tu sabes, Senhor, qual o tamanho do problema. Deus, mas que essas pessoas saibam que o Senhor é maior, que o Senhor é Deus, que o Senhor continua agindo na história e na vida de cada uma delas. Faze-as esperar em Ti, com confiança no Teu soberano nome, no Teu poderoso nome, crendo que do Senhor vem a provisão, vem a resposta, vem a cura, vem a solução. Pai de amor, visita cada lar, vai retirando a angústia do seu coração, Pai. Vai retirando todo o peso, todo o fardo, colocando, Senhor, a leveza que vem da intimidade daqueles que Te buscam. Ó Senhor, nós clamamos por Tua intervenção, mandando toda dúvida embora, todo medo embora, para prosseguir confiando no Senhor. Deus, os problemas virão, porque enquanto estivermos nesta terra, nós teremos, os nossos olhos verão a dificuldade, nós nos colocaremos diante deles ou eles virão a nós. Mas nós queremos confiar em Ti. Nós queremos prosseguir contigo. Nós queremos que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza. Nós não vamos nos abater, porque o Senhor está conosco. Pai, vem, Senhor, em socorro ao grito de clamor dos Teus servos que clamam nesse instante por Tua misericórdia. Vem, Senhor, e age. Vem, Senhor, e opera. Vem, Pai, por Tua misericórdia, por Tua ação sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tá difícil? Pois não olhe para a dificuldade. Prossiga, lembrando desses 4 pontos, dessas 4 atitudes que você deve ter diante de um problema, porque quem está com o Senhor, quem peleja por ti, quem está com o Senhor não será abalado, e quem peleja por ti é o Senhor. E faça como Davi: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele é quem vence batalha. Amém? Eu vou deixando aqui o meu abraço, vou encerrando a live desse dia, pedindo ao Senhor que opere no seu coração, que lhe encha de fé, de ousadia espiritual, para combater com as armas que são do céu, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração,
e até amanhã, se o Senhor permitir, às 6h17. É cedinho que a gente se encontra. Convide outras pessoas, compartilhe essa live. Talvez existam pessoas precisando saber e lembrar desses 4 pontos para quando elas estiverem diante do problema, elas saibam a quem recorrer e como recorrer ao Senhor. E aí você pode também salva a live na bandeirinha aí, onde fica a bandeirinha, e você pode então se lembrar desses 4 pontos em outra situação. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus.